Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos todos os professores e professoras do Brasil e do mundo. Esse é o canal Help Química e essa é a formação docente. É um curso de capacitação para professores. Pessoal, deixa eu dar um rápido recadinho aqui antes de nós começarmos o nosso conteúdo propriamente dito. Você não é inscrito no Help Química? Vai lá, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Então tá bom. Feito isso, se inscreveu no nosso canal, venha comigo para o terceiro módulo. Eu sou o professor Emerson Gonçalves e vou estar conduzindo o módulo de montagem de slide. Galera, montagem de slide, às vezes, para um professor, pode ser uma tarefa muito complicada. E, de fato, é uma tarefa muito complicada. Eu, por exemplo, eu particularmente não gosto de aulas em slides. Beleza? Eu ainda sou da moda antiga, eu gosto muito de um quadro, eu gosto muito de um pincel. Então, eu evito usar o slide. Porém, o slide, ele é uma tecnologia que ajuda muito o docente em sua sala de aula. Como, por exemplo, na passagem de um vídeo, na mostragem de uma figura. Tem um conteúdo em química que chama radioatividade, que é um conteúdo que eu dou durante a minha docência. Esse conteúdo ele é extremamente visual. Ele é muito importante que os alunos enxerguem, vejam muita coisa. Então, eu trabalho muito com slide em cima dele. Inclusive, eu vou até mostrar esse slide hoje aqui para vocês. Então, pessoal, baseando nesse medo que muitos professores têm a fazer a montagem de um slide, eu preparei aqui algumas dicas para vocês. Então, vamos começar aqui com a página inicial do nosso slide, beleza? Então, olha só, galera. Nessa parte superior do slide, e isso é o meu slide, beleza? Vocês usem o slide da preferência de vocês, os slides que vocês já têm costume de usar, certo? Então, nesse slide aqui, nessa parte superior, é recomendado o uso da logotipo da instituição, beleza? Então, a instituição aí que você trabalha, ela possui um logotipo, é recomendado que ele esteja nessa parte superior do slide. Logo abaixo desse slide, é interessante que venha o nome da instituição da qual você trabalha, beleza? Então é legal colocar o nome da instituição aqui logo abaixo do logotipo e mais tendendo ao centro do slide o tema da sua aula. Então aqui, por exemplo, no meu caso, o tema da aula seria radioatividade. Então eu colocaria aqui o tema da aula que é radioatividade. E note que aqui embaixo tem uma parte que se chama fotos do tema. Como assim fotos do tema? Pessoal, há muitas áreas na geografia, na história, na química, na física, na biologia, na matemática, ou seja, em todas as áreas praticamente, que dá para explorar fotos de uma maneira que enriquece o seu slide, chama a atenção do seu estudante para aquele tema. Então, por exemplo, imagina um professor de história que está falando do período das grandes navegações. Imagina que interessante ele colocasse fotos aqui das doenças causadas nos tripulantes, né, como o escorbuto, por exemplo. Se ele colocasse foto, sabe, das negociações entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Então, assim, um professor de matemática, ele vai falar algo de funções, ele colocar os gráficos mais variados das funções, colocar fotos de aplicações matemáticas na vida real. Um professor de literatura explorar temas que o Enem, explorar imagens que o Enem cobra. Isso tudo, galera, nessa parte aqui, fotos do tema, pode chamar a atenção do seu estudante para o tema que vai ser visto, para o conteúdo que vai ser ministrado nessa aula de hoje, beleza? E aqui embaixo, né, não é obrigatório, mas interessante que o professor coloque o seu nome, beleza? Bom, feito isso, vamos agora trabalhar com a parte de dentro do slide. O que deve ter dentro do seu slide para que não seja um slide muito cheio de texto e acabe sendo cansativo, tanto visualmente
para o seu aluno, tanto ele assistindo essa aula, beleza? E para que ele também não seja pobre demais a ponto do seu aluno vir a estudar sozinho e não ter uma base do que estudar, não ter uma base do que se direcionar, beleza? Então, olha só, quais são as minhas sugestões nesse caso? Na parte superior, adicione um breve título, como se você fosse escrever num quadro, beleza? Qual que seria o tema ou subtema dessa matéria. E anote alguns tópicos bem resumido para que os seus alunos eles possam estudar sozinhos e ter um conhecimento prévio da matéria, porém que se eles precisarem aprofundar, eles tenham que recorrer ao livro-texto e fixar melhor o que foi dito aqui na forma de tópicos, beleza? Adicione uma imagem, se houvesse, couber, né? Porque às vezes, sei lá, o professor de português, ele está tratando de alguma regra gramatical. Eu, particularmente, acredito, não tenho certeza, beleza, pessoal? Não tenho certeza, mas eu acredito que não venha caber nenhuma imagem dentro de algumas concordâncias gramaticais, exceto, talvez, em caso de alguma charge que poderia ser encaixadas aqui, beleza? Se for o caso, colocar uma caixa texto de cor diferenciada para explicar algum detalhe que talvez o aluno tivesse que recorrer a um dicionário. Por exemplo, imagina que um professor de língua portuguesa está começando a trabalhar gramática com os seus alunos. Então ele pode colocar aqui no cantinho, gramática é assim, assim, assado, significa isso, isso, aquilo, outro, de uma forma bem sucinta. Agora imagina que fosse, por exemplo, um professor de física e ele explica que, tá falando aqui, sei lá, das leis de Newton, né? E aí aqui embaixo dessa caixa texto, ele pode colocar algum detalhe fundamental, como, por exemplo, uma equação. Né? Se ele está explicando a terceira lei de Newton, por exemplo, ele pode colocar a terceira lei, a equação da terceira lei de Newton, onde que força é igual a massa vezes aceleração. Beleza? E na parte inferior do seu slide, você coloca o tema da aula, que no nosso caso aqui vocês vão ver daqui a pouco, que é radioatividade, e do lado o nome do professor. Beleza? Então essa é o, digamos assim, o andar do seu slide, o andar do seu material, certo? E aqui, pessoal, alguns pontos que deve conter os aspectos do seu slide para evitar, né, com que ele seja muito pobre ou seja muito poluído, né, sei lá, slide é uma coisa complicada. Então esses pontos aqui podem ajudar vocês na construção dos seus slides. Então, olha só, evite animações exageradas. Tem professor que coloca a animação dançando, pulando, fazendo pirueta, fazendo cambalhota, dançando coragem de 8. Se você faz isso, galera, você está tomando toda a atenção, o foco da aula para aquela animação. Pode fazer animações? Sim, desde que sejam mais simples, beleza? Dosem, professor, a quantidade de informações. Então, a quantidade de informações que deve conter no seu slide, põe de maneira que seja acessível ao seu estudante, mas não exageradamente a ponto dele não precisar recorrer ao livro-texto. Pessoal, nunca ler slide. Vocês devem estar assim, pô, mas você está lendo um slide. Pessoal, eu estou lendo o tópico e explicando esse tópico em cima. Se você fica lendo um slide, igual uma vez eu fui numa palestra e a palestrante ela ficou lendo o slide, era uma palestra sobre leis trabalhistas. A lei fulano de tal, com ciclano de tal, permite que faz isso, permite que faz aquilo outro, permite que faz assim, permite que faz assado. Velho, olha que chato. Só de eu ter falado isso, vocês já devem ter dormido em cima da mesa aí, da escrivaninha de vocês, né? De jogar o celular no chão. Então, nunca lê slide. Se for o caso de ter que fazer a leitura de um tópico, como eu estou fazendo aqui, o explique logo em seguida, beleza? Slides. O fundo claro e a letra escura é o mais recomendado, nunca o contrário, porque o contrário faz com que canse muito mais as vistas da gente, o que pode fazer o famoso dormir durante a apresentação. E enviar antes o material para os seus alunos. Se você não tem um e-mail institucional e a sua escola não possui um sistema, continue com a gente nas próximas aulas, que eu vou ensinar vocês
a usar o Google Classroom, beleza? Mas enquanto não chega essa aula ainda, vamos ver aqui, então, um slide, beleza? Aqui não é o slide todo para não ficar cansativo, mas é algumas aplicações disso que eu acabei de falar com vocês, que foi de um cursinho popular que eu trabalhei na UFMG, que chama Equalizar UFMG, beleza? Essa foi uma aula real, é claro que aqui está muito mais resumida, e o tema era de química nuclear. Então aqui eu vim com algumas imagens da química nuclear, beleza? E na parte inferior do slide, vocês podem ver aí que eu coloquei o meu nome, beleza? Então aqui peguei colocando, né, com uma definição breve, falando o que era radiação, destacando os pontos importantes com uma cor diferente, né, semelhante ao que nós vimos nos dois módulos passados, na montagem de quadro, tranquilo? E note que aqui eu tenho mais informações que eu não queria que elas aparecessem todas de uma vez. Fiz uma animação sucinta, rápida, onde que dá um fechamento sobre o que é radiação. Nesse caso, quando eu vou apresentar esse eixo cartesiano para mostrar a perpendicularidade entre a energia e o campo magnético na propagação de ondas, eu prefiro fazer também um desenho no quadro e explicar para o meu estudante a importância dessa terceira dimensão. E aqui, uma caixa de texto explicando algum detalhe no caso das ondas eletromagnéticas. Beleza? E aí, pessoal, um detalhe muito importante é uma equação que rege essa onda, seguida de um próximo slide que eu preciso detalhar, já que isso é um detalhe importante, eu preciso detalhar cada termo desse slide, beleza? Então, apresento ele para o meu estudante, foco na caixa que demonstra, olha, isso daqui é importante, você precisa saber disso daqui, assim como eu já falei várias vezes lá na montagem de quadro, beleza? E aqui uma imagem que se aplica a esse conhecimento que fala da velocidade de propagação de uma onda, do comprimento da onda e da frequência de onda. Quando eu coloco esse desenho aqui, geralmente eu vou fazendo com eles e fazendo algumas construções do conhecimento. E aí vocês devem estar se perguntando, mas isso é física, não química. Ok, isso é física. Porém, é uma parte da física que precisa para explicar a química. Então, eu como professor, eu não posso garantir que o meu estudante ele já vai chegar sabendo isso. Eu tenho que dar uma pincelada com ele, sem me aprofundar demais, para não tirar o trabalho do meu colega da física, porém, eu preciso garantir que ele tenha esse conhecimento prévio. Então, um outro aspecto aqui do nosso slide é um que cabe bastante imagens de aplicação, e aqui alguns detalhezinhos sobre essas imagens que conta aqui nas explicações, beleza? Lembrando que o título sempre aqui colocando para não ficar algo solto lá a Deus dará no nosso slide. Algumas simbologias, quando cabem imagens aqui, nesse caso não cabe muito texto, e sim mais uma visualização. Lembra que eu falei que o slide ele é uma ferramenta que pode ser usada para demonstração de imagens. Então, essas imagens aqui são de aplicações do conteúdo da matéria que os meus estudantes estariam vendo naquela aula. Beleza? Pessoal, então aqui em outra parte da aula, eu estaria falando do tipo de radiação não ionizante. Então, no caso aqui, um exemplozinho, né? Na verdade, não ionizante, então deveria ser radiações ionizantes, né? Não radiação ionizante. Tá aqui alguns exemplos. E aqui nesse exemplo aqui eu tenho o esquema geral e aqui eu tenho um exemplo de aplicação. Essa aplicação seria na datação do carbono 14, beleza, galera? Então é isso aí. E aí, professor, se você comete um erro como eu, cometi aqui colocando não ionizante, provavelmente eu peguei a primeira versão desse slide, você tem que falar com seus alunos, pedir licença, né? Então aqui, ó, alunos, eu fiz um erro, então me dá uma licença aqui. Faz a licença aqui para o seu aluno, fechou aqui, apaguei, mudou lá na hora, voltou, apresentou o seu slide novamente, beleza? Não tente enganar os seus alunos, porque o professor comete erro e quando o professor tenta engalopar, tenta enganar, os alunos percebem, beleza?
Então, ainda de montagem de slides, tem aqui mais um slide com uma pequena demonstração, um pequeno textinho, uma imagem aplicável e a caixa de texto com algum detalhe importante aqui embaixo, o aprofundamento desse detalhe, beleza? E alguns exercícios. No exercício, se você passa um exercício no seu slide, aí sim, é a única parte que você pode ler. Se você quer uma interação com a sua turma, peça alguém para fazer a leitura desse exercício. E à medida que você lê o exercício, não coloque a resposta direto como eu fiz. Desenvolva no quadro esse exercício, mas deixe no exercício a resolução para quando seus alunos forem estudar sozinhos. Beleza? Mais uma vez aqui, no slide utilizado, eu tenho aqui uma imagem, e em cima dessa imagem eu consigo explicar o que é irradiação de alimentos. Este é o momento que seu aluno ele precisa ter autonomia para fazer pequenas anotações em cima da explicação que você está dando, beleza? E aqui é uma aplicação, né, de alguns alimentos, já que está aqui essa parte eu estaria falando de irradiação de alimentos. Aqui seria uma parte a falar de aplicações desses alimentos, beleza? Galera, então, para finalizar a sua aula de slide, né, nunca esqueça de demonstrar quais são as referências, de onde você tirou, colocar a data desse acesso, beleza? Lembre-se que estudantes, eles sabem, eles não são bobos, eles sabem se você vai estar mentindo. Você, se usou algum site como eu, fiz aqui no preparo dessa aula, você vai indicá-los todos aqui, beleza? Se você pegou de algum livro, você também vai indicá-lo aqui, certo? Lembra, professor, que você, quando está dando uma aula de slide, você está fazendo uma apresentação. Então, nessa aula de slide, evite o plágio, porque se você está plagiando, você está dando margens para que seu aluno faça isso também em um trabalho apresentado por ele, beleza? Então tá bom, galera, esse foi o nosso terceiro módulo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se aprenderam coisas novas aqui, não esquece de dar aquele joinha aí embaixo, isso é legal, ajuda o Help Química a crescer, ajuda novas pessoas a terem mais conhecimentos, beleza? E é isso, compartilhem com os coleguinhas, continue conosco, porque no próximo módulo eu vou ensinar vocês a usar o Google Classroom, beleza? Forte abraço e até lá! Tchau!